Ela, desde o início, falou muito em pessoas, né? Pessoas. E o empreendedor, ele carrega uma carga emocional muito grande. E ele tem esse papel de carregar a carga de outras pessoas também. Então, eu aproveito aqui para incentivar, né? Para aquele empreendedor que está sentindo que a carga está pesada, que ele precisa de apoio, procure ajuda. Sim. Né? Procure ajuda porque... Isso não é sinal de fraqueza. Não é sinal eu de não fraqueza. vivo sem terapia, tá? Eu preciso ir para respirar. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu me sinto responsável por muita coisa, por muitas pessoas, pelo alimento de muitas famílias. E isso é muito pesado se você coloca numa balança desproporcional. Estamos começando mais um episódio do Legado e hoje estamos com uma pessoa maravilhosa aqui, uma convidada excepcional. Gostaria de apresentar um pouco ela, antes de falar o nome, né? Vou trazer um pouco das experiências que ela teve aqui, João, no mercado baiano e já transbordou para São Paulo também, né? Ela que é advogada de formação, já empreendedora desde nova, já teve bomboniere em rodoviárias, cafeteria em shopping, já foi cambista de abadá, como a gente fala aqui na Bahia, né? Que fez aquelas vendas de abadá ali para o público. Atuou em escritório de advocacia e hoje ela é CEO de uma grande rede de hospitais na parte de medicina psiquiátrica, né? Não é nem psicológica, é psiquiátrica mesmo. E eu vou trazer ela aqui, a Vivian Pires. É um prazer estar com você. A gente quer ouvir um pouco, Vivian, aí dessa sua história. Empreendedora raiz aqui, pelo que a gente viu, né? É aquela que não tem besteira, né? Ela tem uma semelhança aí, né, João, com você, e também que já foi, já vendeu cachorro quente, já lavou carro. De tudo um pouco. Então, é muito um prazer, Vivian, ter você aqui com a gente, ouvir um pouco da sua história, né, conhecer. Conta pra gente aí como é que você foi para o empreendedorismo, né? Saiu da advocacia, para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua história. Meninos, primeiro, obrigada pelo convite, João, Kleber. É um prazer estar aqui com vocês. Projeto lindo, espero vida longa, desejo muito sucesso no legado. E vou contar assim, um pouquinho da minha história para vocês, para os ouvintes, para os espectadores. Então, isso tudo que vocês disseram é verdade. Na verdade, eu não migrei para o empreendedorismo, só é correção. Eu acho que o empreendedorismo meio que nasceu comigo. Eu não acho que nasce com todo mundo, mas no meu caso foi desse jeito. Então, desde muito nova, eu percebia e eu tinha vontade, desde criança, assim. Eu fazia bijuteria e já vendia na escola. Eu estudei em colégio de padre e eu lembro bem que minha primeira experiência era... Eu ia ali no centro aqui de Salvador, quem não conhece, na Carlos Gomes, onde passava o carnaval, na Avenida 7, comprava ali as miçangas e fazia passadeiras e pulseiras, tudo, e vendia na escola. Nessa ocasião eu tinha o quê? Uns 9 anos. E aí a diretora da escola me chamou na ocasião, eu estudava em colégio de padre, e dizendo que eu não ia poder vender na escola. Filha, não pode o comércio aqui dentro. Porque, na verdade, como existia também um fundo filantrópico e tudo, tinha crianças que não iam poder comprar, e aquilo estava gerando um burburinho na escola, porque eu vendia um monte, eu vendia umas tiaras. Então, muito novinha, né, para querer fazer, comercializar e ter meu dinheiro, e aquele dinheiro eu já comprava mais miçangas e já vendia mais. Então, começou bem na infância. Na adolescência, eu continuei com o lance da bijuteria. Cheguei, inclusive, a ter uma marquinha minha, Vivian Carolina, acessórios. Comecei a fornecer para lojas, já ali mais adulta, comecei a fornecer para lojas. Nessa ocasião, eu já estava na faculdade de Direito. E antes disso, eu vendia os abadás. Meu pai era do mundo do carnaval, então eu tinha acesso aos abadás. Aí eu pensava, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Vamos aproveitar aqui, né? E eu ganhava 10% do que eu vendesse. Porque antigamente existia comissário, existia cambista. Sim. João vai lembrar, porque é da minha época. E aqui em Salvador, a gente tinha o costume de vender ali no Jardim Brasil e tudo. Eu colocava os abadás no carro e eu vendia. E eu ganhava 10% de comissão. Abria a mala, ficava ali, né? Isso aí. Então, eu sempre gostei de vender, eu sempre gostei de fazer comércio e eu sempre gostei de ser autônoma, eu sempre gostei de ter o meu negócio. Eu sempre dizia assim, eu vou ter o meu negócio, seja o que for. Quando eu fui fazer vestibular, eu não sabia nem o que eu ia fazer, né? Fiquei super em dúvida, eu fiz, meu Deus, e agora? Eu fiquei ali, eu sabia que era humanas, administrações, relações públicas, direito, e aí decidi, então, fazer direito. Eu fiz 2 especializações no direito,
direito público e direito tributário. E eu acho que isso foi maravilhoso. Eu teria feito novamente se fosse fazer. Acho que isso me deu um background, assim, uma força muito grande para tudo que eu vinha a fazer em termos de gestão, porque eu conheço a legislação e eu mesmo faço os meus contratos e eu mesmo acabo desempenhando esse papel do jurídico interno. Mas voltando à história, então eu entrei na faculdade e aí no último ano eu precisei deixar de fazer as bijuterias, eu estava com 8 matérias, monografia e tudo mais, deixei de fazer então o negócio da bijuteria. Mas eu não ia deixar de fazer negócio. Então eu tive uma bomboniere, sim, na rodoviária. Depois eu tive, antes disso, uma loja de cosméticos, aí virou uma bomboniere. E aí, quando eu me formei, eu abri meu escritório de advocacia. Bacana. Sendo que... Empreendendo no direito também. No direito. Né? Então, eu abri meu escritório e esse escritório estava indo muito bem. Graças a Deus. Assim, a gente abriu uma portinha no comércio e aí estava indo muito bem. Eu fazia trabalhista, civil, comercial. Eu só não fazia penal, família, que eu nunca gostei. Mas o resto que viesse, né? Que quando a gente se forma, o que vier, a gente faz. E aí eu fiz as 2 especializações no direito e continuei no escritório de advocacia. Foi quando, nesse meio tempo, eu abri uma cafeteria no Shopping Popular aqui de Salvador, no centro. E o café ia super bem também. Então eu estava com o meu escritório de advocacia, estava com minha cafeteria e pensando o que é que eu ia fazer mais, né? E aí foi aí que surgiu o convite para eu fazer parte do jurídico desse hospital, do Espaço Nelson Pires, que foi um hospital que meu avô fundou em 1954, mas que não ficou na mão da família. Ele tinha um sócio, e aí os herdeiros dos herdeiros, na ocasião eram em torno de 16 donos, para vocês terem uma ideia. Tudo proveniente ali da família do sócio. Meu avô, mas os sócios, aí quando o sócio não teve filhos, então foram para as irmãs. As irmãs tiveram filhos. Aí, para os filhos das irmãs, que é uma coisa que cresce, né? Quando não se faz planejamento sucessório, é o que acontece. Então, na ocasião, foi quando eu recebi o convite da então presidente do hospital. E nós éramos um dos potenciais herdeiros, mas assim, imagina só. Meu avô teve 4 filhos. O outro sócio eram 16 donos, em resumo. E aí ela me chamou para assumir, então, fazer um jurídico interno do hospital que nunca tinha tido. O hospital já tinha 60 anos, mais de 60 anos, e estava com muitos problemas jurídicos, então, de ordem tributária, de ordem trabalhista. E então eu aceitei o desafio de assumir o jurídico. Eu fiquei com o meu escritório e fazia o jurídico, então, do hospital. E tinha cafeteria, como eu estava falando. Nessa ocasião, eu consegui, então, ali, fazer os acordos, estabilizar a parte jurídica do hospital. O ano era 2011. Eu formei em 2007, meu escritório estava indo muito bem, estava tudo certo. Quando foi em 2013, ou seja, 6 anos após a minha formatura, no direito, eu já estava com o meu escritório super bem, estava com meus clientes já tinha tudo engatilhado. Eu recebi, então, a proposta para assumir a direção geral daquele hospital. O hospital estava completamente endividado, o ano era 2013. E ali eu precisava tomar uma decisão. Se eu ia assumir, eu não conseguiria conciliar com o escritório de advocacia, porque o escritório demanda muito, audiência, prazo, não tinha a menor condição. Nesse momento ainda dependia muito de você, de mim, né? sim. Ou se eu ia aceitar, né? O que eu ia fazer ali. E eu tomei uma decisão radical, realmente. Eu vendi a cafeteria, eu fechei o escritório de advocacia e eu assumi a gestão do hospital, que naquela ocasião eu estava com endividamento de 8 milhões de reais de passivo fiscal. Eram muitos processos trabalhistas, porque o que acontece, o hospital, ele vinha de um momento muito ruim de SUS, de uma transição muito ruim ali. A saúde mental, ela nunca foi muito valorizada. Para vocês terem uma ideia, a diária que o SUS pagava na época era R$32 depois do reajuste, porque antes era 26. E dentro de uma diária de R$32, você tem tudo que você imaginar. Médico, psicólogo, 6 refeições. O que é que se faz com isso? Refeição, terapia ocupacional e tudo mais. Então, era um movimento muito ruim. Então, quando eu assumi o hospital em 2003, eu tirei o SUS, inclusive. Foi a minha primeira ação, eu acho, foi tirar o SUS. Mas eu tinha ali um monte de gente, 150 pessoas, que eram cooperativadas. Eles não eram CLT. E eu, na verdade, minha escola foi o Ministério Público do Trabalho, porque eu estagiei no Ministério Público do Trabalho há muito tempo, inclusive no setor de fraudes, a gente autuava cooperativas, então aquilo tudo para mim era muito familiar. E eu estava, nesse caso, no polo oposto. Né? Eu estava como empresária e agora empregadora, tendo tudo aquilo para administrar. Então, em 2013, eu aceitei o desafio, assumi o hospital, eu tinha 28 anos e não tinha nenhuma experiência de gestão, de governança, de nada, muito bem na área da saúde. Estrutura... Nada. Minha experiência era
com empreendedorismo de varejo, de venda. Comércio ali, de rua, inclusive. É completamente diferente em termos de Total. estrutura, de... Mas uma coisa que eu já percebi aqui um pouco da sua trajetória, né? É a sua capacidade de pivotar rapidamente, né? De carreira, de negócio. E isso, sem dúvida, eu acho que traz para você uma capacidade de se adaptar a cada ambiente de uma forma mais, talvez para você, normal. O que para algumas pessoas deve ser um peso muito grande. Você chegar num cenário desse, que você vai ter que fazer uma gestão de crise com endividamento de 8 milhões de reais, com passivo trabalhista gigantesco, sem experiência, né? Isso... talvez tenha trazido para você você conseguiu lidar de uma forma mais leve pelo seu perfil adaptável, ou ainda assim você achou que você não teria condições de resolver esse problema? Existiu aquele friozinho na barriga, aquele medinho, eu vou te ser muito sincera. Eu acho que eu não tinha noção do tamanho do desafio. Sendo assim, brutalmente honesta. Eu não tinha noção do tamanho do desafio. Talvez se eu tivesse noção, eu ficaria com mais medo, receosa, reticente. Eu não tinha noção, eu acho. Depois que eu assumi, que eu fiz assim, o que eu vou fazer agora? Onde é que eu me meti, né? Eu não tinha mais jeito. Assim, eu acho que eu tenho a habilidade de me adaptar. Eu confio muito em mim. Então, eu acho que as pessoas devem confiar em si. E as pessoas têm vergonha de dizer isso, né? Confio em mim, parece ser arrogante. Não é. Eu confio no meu trabalho. E eu pensava assim, se tudo der errado, eu vou voltar a advogar. Eu sei advogar, eu tenho uma carreira, eu vou voltar a advogar. Se tudo der errado, eu vou vender. Eu sei lá o que eu vou fazer, eu vou me reinventar. Parada não ia ficar. Essa é uma característica importante, né, do empreendedor. Aquele empreendedor mais arrojado, aquele empreendedor que assume mais risco, geralmente ele tá seguro de que se nada der certo eu me viro, eu vou lavar o chão, mas, vou fazer o que tiver que ser feito. Ele é seguro de si, foi o que você falou, né? Justamente ele sabe, se não for com isso, que é o que o João tá falando, qualquer coisa eu me viro e eu toco. Até porque você passou por várias coisas, né? Então... Mas você sabe que toda vez que eu vou abrir um negócio, isso aí é uma coisa que eu sempre faço. Toda vez que eu vou pensar em alguma coisa, eu penso assim, se tudo der errado, se tudo sair eu tô fazendo um planejamento, tá tudo aqui. Se nada der certo, qual é o meu pior cenário? Eu sempre faço meu pior cenário. Importante. Porque dentro do meu pior cenário, eu sustento o pior cenário, então tá bom. Eu não sustento, então vamos reavaliar aqui qual é o meu pior cenário. Porque a gente conta com a sorte, com a nossa capacidade, tudo bem, mas pode dar tudo errado. É o risco calculado. É um risco calculado. Do empreendedor, né? Saber até onde realmente você consegue ir, sendo arriscado, sendo arrojado, mas no pior cenário, falando, opa, aqui eu consigo me virar, eu consigo pivotar e fazer alguma outra... Então, isso dá uma certa segurança. Assim, você não tem controle, mas você fala, bom, eu sei que na pior das possibilidades vai acontecer isso. Então, eu consigo, a partir disso, fazer outra coisa. E a minha decisão partiu disso. Eu não sabia, João, de dizer assim, você acha que você fez isso porque... Não, é porque eu não sabia mesmo. Eu acho você não tinha noção do problema que você estava entrando, né? Não, porque assim, o que aconteceu? Eu assumi em junho de 2013. Nossa, já tem muito tempo. E aí, em julho, para vocês terem uma ideia, em julho, no primeiro mês de administração, primeiro mês que eu tinha sentado a bunda na cadeira, eu recebi uma notificação da Receita Federal dizendo que o refis que tinha sido feito em 2011 estava cancelado porque tinha sido feito da maneira equivocada. Então, a dívida, que era de 8 milhões e com o refis foi para 4, né? Porque tirou multas, juros, iria voltar para 8 e que eu tinha que pagar sob pena de, obviamente, minha falência. Ter multa, ter... Não, ia quebrar, não ia pagar. Eu recebi a notificação no primeiro mês. Desafio bom, né? Então, aí quando eu recebi, eu falei assim, o que eu fiz na minha vida, né? Bom, e aí, nesse momento, eu tive que fazer gestão de crise. E aí, minha experiência jurídica contou muito. Contratei um bom escritório, a gente refez a minha isso que eu ia pontuar. Eu acho que o importante do legado aqui, como a gente está falando para empresas familiares, empresas de pequeno, médio porte, até grande porte também, muita gente sabe que o problema existe. E, às vezes, a gente vê muito conteúdo na internet que passa
a solução de forma superficial. Isso. Né? E a nossa ideia, inclusive, aqui é compartilhar conhecimento práticas, com experiências né? práticas, contando justamente a nossa jornada. Então, quando você teve esse problema de um refis cair e aumentar a sua dívida, conta pra gente um pouquinho quais eram as consequências disso e o que você fez para solucionar? Porque é algo que tem muita gente em casa aí que pode estar querendo colocar isso em prática, né? Eu vou só antes de você responder a pergunta, João, salva aí essa pergunta, só para a gente poder, né, te fazer uma pergunta aqui que é bacana para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes, né? Antes de entrar mais nesse detalhe da empresa, entrar mais nesses desafios, a gente quer saber o seguinte: qual foi a decisão ou estratégia que você tomou, né, que você considera de maior impacto para o que é o Instituto Nelson Pires, seus negócios hoje? Tá. Sem dúvida nenhuma, foi ter investido em pessoas. Assim, eu trabalho dentro de um hospital, né? E eu falo sempre para os meus funcionários que nós somos feitos de gente e trabalhamos para a gente. Minha matéria-prima é humana. Eu não tenho máquinas, eu tenho de pessoas. E, com certeza, a mudança na gestão pessoal, e aí a gente fala de cultura organizacional, de ritual, de uma série de coisas que envolve esse cuidado com pessoas, foi a grande diferença. Quando eu assumi, inclusive, a principal decisão, porque é o seguinte: salário baixo. Não tinha, como eu acabei de falar, a gente veio do SUS. O salário não era um fator de atração para que a pessoa quisesse trabalhar, vestir a camisa, levar. E eu estava precisando de gente que vestisse a camisa e fizesse aquilo com muito amor. Porque senão a gente não ia dar conta. Abraçasse a causa. Abraçasse a causa. Poucos funcionários diante do que poderia ser, com salário baixo. Então eu precisei mudar o ambiente organizacional, essa cultura, a maneira como a direção via o funcionário e tudo isso. E meu primeiro ato, eu assinei 150 carteiras de trabalho. Então, eram cooperativados e eu assinei 150 carteiras de trabalho. Você internalizou para trazer eles mais para próximo dessa... Porque, na verdade, a cooperativa não era permitida, inclusive, né, naquele formato que era. Porque eu não estava falando de prestadores de serviços avulsos, eu estava falando de uma equipe de enfermagem que estava dando plantões ali de 12 por 36 o mês inteiro. Eu precisava seletizar, eu precisava contratar. E eles precisavam se sentir reconhecidos. Então, quando a gente fala que... eu falo sempre isso para as minhas alunas, hoje eu dou aula de gestão para médicas, e quando você reconhece o outro, para além, ele não é só um número, ele passa a se sentir pertencente. Esse salário emocional que dá a sensação de pertencimento, isso faz a pessoa querer vestir a camisa. Então, com certeza, o que mudou foi a minha gestão de pessoas. Plantar cultura, né? Sim. Uma cultura forte. Porque dinheiro é frio, né? Dinheiro são números. E até porque salário é commodity, né? É commodity. Então... Quem vem pelo dinheiro... Eu falo o seguinte, quem vem pelo dinheiro vai pelo dinheiro. Quem vem pelo dinheiro vai pelo dinheiro. Eu ensino isso sempre, eu falo isso sempre. Então, a pessoa veio ganhando R$2.000, se na esquina oferecer 2.200, ela tá indo. Não, assim, o que você fez, que foi investir em pessoas, foi cirúrgico ao problema que você encontrou quando você chegou, que era quantos processos trabalhistas que você falou? 72. 72 processos Nunca vou trabalhistas. esquecer desse número. Numa empresa de quantos 150. Colaboradores? Metade do time ali, né? Que, assim, surreal. Foi surreal aquilo ali. Mas, enfim, agora respondendo então a pergunta do João. Isso. Você me perguntou, João, o que é que eu fiz ali naquele momento da dívida, né? Quando o refis caiu e aí é importante você falar quais são as consequências disso, porque muita gente não entende qual é a consequência de um refis cair. E o que você fez para solucionar esse tema? Vamos lá. Quando o refis caiu, o que acontece? O refis da dívida, que foi inclusive um programa do governo Dilma, se eu não estiver enganada, ela tirou toda a multa, todos os juros de todas as dívidas para que a pessoa pudesse refinanciar em 15 anos, exatamente 15 anos, 2028 vence, estou aqui no meu radar. Ainda tá aí, né? Justamente. 15 anos sem multa e sem juros. Então, foi um programa do governo, porque estava precisando de dinheiro na época para alavancar fundos. E aí, para você aderir ao refis, existem vários pré-requisitos. Você tem que juntar um monte de documentos, você tem que fazer, enfim, uma série de coisas que, na ocasião, não fui eu que fiz o refis, não estava à frente do hospital ainda. Eu estava entrando no jurídico na época. E quando a gente aderiu ao refis, o hospital aderiu ao refis, foi feito de maneira equivocada. As parcelas foi calculado, porque... Bom, quem não é do mundo do direito tributário, né? Quando você faz o refis, o próprio contribuinte, ele faz o cálculo, ele adere e ele começa a pagar. Depois, a Receita, ele só faz validar.
Então, é uma coisa que a Receita valida o que você já vem pagando. Não é a Receita que emite o boleto. Você que diz quanto você deve, você que faz o cálculo e tudo isso. E a Receita concluiu que a gente vinha pagando a menor, que o cálculo tinha sido feito de maneira equivocada. Então, eles cancelaram. E quando cancelou, a dívida, então, que pelo refis foi para 4,5 milhões, voltava a ser 8 milhões, sem chance de refinanciar. Você não conseguiria mais esse prazo alongado que você não tinha conseguiria que pagar à o vista. prazo, não conseguiria... Imagina só, 3,5 milhões a mais e tudo isso. Então, assim, era o fechamento do hospital. Isso significava, o que é que significava o fechamento do hospital? Porque não ia ter como pagar. E o que é que eu fiz, então, para gerenciar isso? Eu contratei um jurídico, um escritório que... Especializado em direito nisso, tributário, né? isso. Eu sou advogada tributarista, eu conheço a legislação, mas eu não estava atuando no contencioso e nem acho que a gente deve misturar as coisas. Até porque talvez você não estivesse tão atualizada quanto o escritório. E não estaria mesmo. Inclusive, o direito tributário é algo que se atualiza mensalmente, o tempo todo. Todos os dias tem alguma coisa, algum decreto, alguma coisa que muda. E aí, eu contratei o escritório. A gente entrou com ação cautelar, com pedido liminar na Justiça Federal, explicando o que tinha sido feito e que havia sido um erro material, que não foi uma coisa... fim de dolo, alguma coisa. Isso, não existia uma fé. A gente deu em garantia o prédio na ocasião para garantir a dívida e discutir essa dívida e pedimos a oportunidade de refinanciar da maneira correta, fazendo o cálculo correto. Perfeito. Então, eu entrei com a cautelar, com a medida liminar, e a gente fez isso. E a gente conseguiu, tá? Essa liminar. E aí, só que aí eu tinha um segundo problema, que eu ia readerir ao refis. E um dos pré-requisitos para você aderir ao refis é você pagar 10% da dívida. Você tem que pagar pelo menos 10% para a financiar. E aí, quanto é 10% de 4 milhões e 500? 450 mil. Quem aqui tinha 450 mil? E aí vem um novo desafio, né? Você tinha o desafio da gestão da crise ali com pessoas, com o imposto e agora o caixa. E aí eles permitiam, na ocasião, que era 450 mil em 5 parcelas de 90 mil. Eu tinha que pagar 5 parcelas de 90 mil, só que a gente não tinha fluxo de caixa para isso. E aí veio a batalha para... E, gente, eu tinha acabado de assumir o hospital, lembrem-se disso, tá? E aí... Bom, bem. E aí eu fiz assim, o que é que eu vou fazer com isso? Eu não tenho 90 mil de caixa, eu não tinha dinheiro nenhum, acho que eu estava quebrado. Eu fui louca, eu falei assim, gente, que loucura, esse meu hospital quebrado. E aí eu fui pro Banco do Brasil, ali no comércio, falando assim, é o seguinte, o banco não ia me dar empréstimo porque a gente não tinha garantia, a gente não tinha o que fazer. Eu preciso de um cheque especial. Aí eu falei assim, gente, louca, vou pegar um cheque especial. Na verdade, assim, eu preciso negociar a taxa do cheque especial e eu preciso de um crédito aí de 100 mil reais. Pedi aí. E aí, eu consegui esse crédito de 100 mil rotativo e negociar ali a taxa de juros. E aí, o que é que eu fazia? Meu fluxo de caixa, eu conseguia sustentar o hospital até o dia 20. Eu pagava os 90 mil, eu conseguia até o dia 20, estava ali. Aí, eu entrava e eu ficava mais 10 dias no rotativo para chegar dia 1º, virar e entrar o dinheiro do plano de saúde. E assim foi. Então, eu precisei pedir ajuda, lançar mão, né, do banco, do crédito rotativo ali, era a única chance que eu tinha de pagar. E aí, quando chegava no final do mês, eu entrava no cheque especial, né, nesse crédito rotativo, e quando chegava no início do mês, entrava o dinheiro do plano de saúde, e aí a gente conseguia cobrir e pagar as contas. E desse jeito, meu financeiro, eu conversava com ele falava assim, o corte esse mês tá dia 18. Eu falei, lascou. Tá, só vai diminuindo. Vai diminuindo. Eu falei, daqui a pouco não tem. E assim, bom, essa foi a parte da gestão da crise financeira ali para gerenciar esse problema. Foi uma baita solução, é uma solução arrojada. Né? Não é todo mundo que tem o estômago para isso. O estômago para ficar devendo cheque especial dessa forma. Mas provavelmente a gente deve estar falando aqui com um monte de empreendedor que deve estar passando isso nesse momento agora. Pela mesma situação. Sim, e aí se eu pudesse, né, dar um conselho, o conselho não se dá, né, quem não se pede, mas eu acho que não há problema em você fazer isso, desde que você tenha ali um plano desenhado de como você vai fazer para crescer a sua receita. Exato, porque o que é que eu fiz? Eu fiz isso, mas eu estava correndo por fora para aumentar a minha receita para que isso conseguisse ficar tamponado depois. Então, foram ações paralelas. Vivi, o que é que você fez? Bom, primeiro que eu assinei as carteiras, então as pessoas começaram a se sentir mais parte do hospital e quando o atendimento melhora, quando você melhora, a qualidade do que você entrega necessariamente aumenta a procura. Então, eu abri uma nova enfermaria e aí a gente foi fazendo. Mas assim, gente, para vocês terem uma ideia, eu vou dar um dado aqui para vocês. Quando eu assumi o hospital, a gente tinha, acho que 7 máquinas de computadores no hospital. Era tudo... Manual. Completamente analógico. Ficha, papel.
Era um caos, assim. Eu cheguei no hospital, eu lembro bem, a pessoa da higienização tava de chinelo havaiana varrendo no hospital. Era um desmando, assim, era uma desordem que estava no hospital em todos os níveis. Então, precisava de Nível de profissionalização lá embaixo. Não existia profissionalização. Não existia. Imagina só, o seguinte também, o nicho, né? Hospital psiquiátrico, que atendia uma parte do SUS. A psiquiatria, ela é negligenciada, ela é colocada à margem da sociedade. Infelizmente, é um preconceito muito grande. Essa semana, o pai de uma amiga se matou, tirou a própria vida. E eu falo, gente, eu fico falando de saúde mental o tempo inteiro, às vezes a gente não percebe, tá do nosso lado e a gente não percebe. E a forma como as pessoas enxergam a psiquiatria, eu não vou pro psiquiatra, que é coisa de maluco. Eu já escutei isso milhões de vezes. Existe um preconceito. Existe um preconceito, e aí todas as minhas falas, sempre que eu tenho chance publicamente de falar sobre alguma coisa, eu falo, o que não tem salvação é preconceito, porque doença mental é como qualquer outra, diabetes, uma cardiopatia, ou sei lá, um remédio que você toma para tireoide. E as pessoas têm muito preconceito, mas existe tratamento biológico mesmo para que você possa ali ser resgatado. Então, a psiquiatria estava nesse lugar, né, de margem. E depois disso, a trajetória é muito bonita do que a gente fez lá no hospital. Inclusive, eu abri até uma loja no shopping de grande circulação aqui de Salvador. Eu acho que eu nem escrevi isso para vocês. Para falar sobre suicídio no Setembro Amarelo. Imagina Bacana. só. Dentro do shopping da Bahia, a gente abriu uma loja enorme durante o mês inteiro de setembro para falar sobre, em 2019, para falar sobre suicídio. As pessoas falam, você vai falar sobre suicídio no meio de um shopping? No shopping. Vou. Porque as pessoas precisam começar a quebrar o tabu e falar abertamente sobre isso. Porque pessoas pensam em tirar a vida. Porque 60% da população brasileira sofre de depressão, ansiedade, tá no dado da USP. Ansiedade é mais, até eu acho que é de depressão esse dado. Pode até confirmar para vocês. Mas é isso. Então, como assim não vamos falar? Vamos falar. E aí a gente abriu essa loja, a gente fez acolhimento do público, a gente colocou psicólogos disponíveis e tudo mais, a orientação à população do que fazer quando está se sentindo triste de maneira já patológica mesmo, porque a tristeza ela é normal, todo mundo sente tristeza. Quando essa tristeza se torna realmente, transforma o sujeito em disfuncional, ou seja, começa a impactar no trabalho, na vida pessoal, na família, então é um momento que a gente precisa pensar o que é que está acontecendo ali. E é engraçado você falar isso, né? Porque as pessoas não olham isso dentro de casa, muito menos nas empresas, Nas empresas, exatamente. E eu lembro, a gente foi em 2020, ali na pandemia. A gente fez uma parceria com o Vivian, né? Com um dos projetos de Vivian na área de saúde, né, psiquiátrica. Naquele momento era para psicologia. Sim. Ali, né? Um projeto que ela tinha, que é a Matriosca. Matriosca, né? Então, a Vivian, ela vai empreendendo aí, né? E já tem, além do instituto, outros negócios também, né, Vivi? Eu posso te falar um pouquinho assim, como é que foi, né? A trajetória das clínicas. Então, em 2013, eu assumi esse hospital. Esse primeiro semestre que eu passei foi terrível. Mas aí, em janeiro ali, fevereiro, eu já estava melhor. E eu sou uma entusiasta do cuidado da saúde mental. Eu faço terapia há 18 anos. É a psicanálise que eu adoro. Então, assim, eu acho que ninguém vive bem se não se conhecer plenamente, se não buscar esse autocuidado. Eu acho que isso... As minhas filhas fazem terapia desde os 5 anos de idade. Isso é muito legal. E a capacidade delas de se expressarem é fantástica, né? Então, você vê a evolução, eu vejo que é um dos maiores investimentos que eu posso fazer para elas é justamente... além de todos os ensinamentos, princípios que a gente tem que passar, cuidar da emoção delas, porque nós somos feitos de emoções, mas cada um reage de uma forma. Maneira, então, né? Uma criança ela não tem maturidade ainda para saber lidar com as emoções. Sim. Então, se você investe em algo que ajuda a criança a conduzir melhor as emoções dela, né? Vai fazer toda a diferença, né? Isso é maravilhoso. Você Parabéns. já começa a formar, né, a pessoa ali, ela sabendo lidar com diversas situações, frustrações, tudo desde nova, né? Então, você forma pessoas melhores para o mundo. Com certeza. E a gente vê nessa evolução. A minha filha também já está agora, desde pequenininha também. Você vê, ela começa a aprender a lidar com os próprios sentimentos. E o mundo hoje está, assim, tá muito disfuncional, né, gente? É muito desequilíbrio em muitas ordens, a exposição total da internet, as redes sociais. É uma ferramenta maravilhosa a rede social, mas traz muitas outras questões do ponto de vista emocional, de comparação, enfim.
de frustrações, das você pessoas... só mostra a parte boa, né? rede social, e a pessoa acha que ela vive a vida dela, rede é terrível. social né? é retrato, é fotografia do que você quer mostrar, você escolhe o que mostrar. E para o empresário isso também é bem crítico, né? Porque você vê muitos empresários se comparando com outros e olhando e falando, nossa, porque eu não consigo atingir aquele resultado, aquele sucesso, né? Que aquele empresário X está mostrando ali na rede social. A questão é que as pessoas mostram o que elas querem e a gente não sabe o que é que está por trás daquilo ali. E se tudo aquilo é daquela forma que os seus olhos veem. Porque o que a gente vê também está vestido com a roupa do que a gente acredita. Né? Acho que a gente se projeta ali de alguma maneira. Então, voltando para a fala, eu sou entusiasta desse cuidado e então ali eu me apaixonei. Eu fiz assim, muita gente precisa disso. E aí eu falei, eu vou abrir uma clínica minha. Porque ali, eu, funcionária de uma corporação, apesar de ser também parte, né? Uma das futuras sucessoras. Meu pai ainda não tinha falecido na ocasião. Meu pai já vinha doente, mas ele veio falecer em 2014. Eu assumi em 2013. E aí eu fiz assim, eu vou abrir uma clínica minha. Porque, como eu disse a vocês, eu sempre quis ter coisas minhas. Então, eu estava ali como funcionária, como CEO do hospital, mas eu não estava satisfeita em ser CEO do hospital. Eu queria algo meu. E aí foi aí que eu falei, eu vou abrir, só que eu não podia abrir em Salvador, que eu não ia abrir a concorrente direta, né? E aí eu abri em Feira de Santana, que é uma cidade que fica a 120 quilômetros de Salvador, a uma clínica de saúde mental, e na ocasião com ambulatório e hospital dia. E aí a gente abriu em 2014, então, a Kiron Saúde, que hoje responde por mais de 2.000 consultas mensais. Hoje a gente também tem enfermaria de internação integral, a gente continua com o Hospital Dia e a gente é uma referência ali naquela região do sertão, né, baiana ali, toda feira e região. Esse ano de 2024 a gente fez 10 anos, a Kiron fez 10 anos, eu tenho uma sócia psiquiatra e uma das coisas, assim, eu falo muito sobre sociedade, né, a importância de você escolher um sócio, como é que você escolhe um sócio. Várias alunas já escolheram errado, tiveram que sair de sociedades porque fizeram péssimas escolhas. E aí eu fico brincando, eu falo assim, olha só, sociedade é um casamento sem sexo e sem amor com fim lucrativo. É verdade. Se um casamento com amor, com sexo e sem fim lucrativo já é difícil, imagine a sociedade. E o que eu digo assim para elas assim, escolha um sócio que pode até discordar de você em várias coisas, mas que tem os mesmos valores, parecidos. Porque é esse o ponto que vai fazer, em algum momento, vocês se separarem. E aí, quando eu falo de valores, a gente precisa pensar em futuro, o que é que a pessoa pensa de expansão, se quer, se não quer no futuro, enfim, eu acho que precisa estar muito bem alinhado. Eu já tive... Senão você chega em pontos de inflexão. De flexão, né, e que podem gerar ali uma separação, né? Que é muito ruim, muito desgastante. Então, eu tenho a minha sócia de Feira de Santana, é uma psiquiatra. E aí, em 2015, eu abro a Omni, que também meu sócio é um psiquiatra. Então, em 2015, eu abri em Salvador a Omni, que é uma clínica de transtornos mentais resistentes. Para tratar transtornos mentais resistentes. Então, a gente trouxe tecnologia, a gente comprou equipamentos de última geração para tratar pacientes que estavam ali com um grau de adoecimento maior. A gente montou a clínica, a gente alugou uma sala dentro do hospital do Nelson Pires, na ocasião. A gente alugou uma sala e a gente começou ali no centro da cidade e tudo mais. E hoje a gente tem uma sede maravilhosa, com vista para o mar. Assim, é linda a Omni hoje. E a gente começou do zero, com um equipamento e muita boa vontade. O que é que a gente fez? Experiência do paciente. Eu já sei que vocês vão me perguntar, né? Qual foi? O que aconteceu? Primeiro que a gente estava falando de um tema muito sensível. A gente fazia, sabe o quê? Eletroconvulsoterapia. Eletrochoque. Só que o eletrochoque é sensível. Né? E como é que você vende isso? Então, numa sociedade preconceituosa e que a mídia faz um desfavor de colocar o eletrochoque ainda com aquela camisa de força, daquela forma, que não é feito hoje. É feito sob anestesia, em ambiente hospitalar, é uma coisa completamente diferente. Dura menos de 1 minuto o procedimento em si. Em 20 minutos você está indo para casa e salva vidas. E a gente resgata vidas. Não existe, até hoje, no mundo, nenhum tratamento, nenhum medicamento que reverta mais... a taxa de remissão em depressão no idoso é 90% pela ECT. Nossa. Mas eu tenho dados, mas eu tenho muito preconceito. Então, a gente abriu aquela portinha e a gente foi trabalhando e conscientizando. Então, todo esse trabalho... E aí, a gente fala de movimento de marca.
né? Aí vem um pouco do marketing, de tudo isso. Quando eu coloco uma loja no shopping para falar de saúde mental, que eu estou levantando a bandeira e defendendo a causa. Quando eu abro uma clínica que eu faço eletrochoque, que não é esse nome mais utilizado, e falo sobre tratar pessoas com ideação suicida. Quando você estava falando, até mais cedo, né, na questão do refis ainda, e que você achou uma solução de curto prazo para resolver o problema da entrada do refis. Você falou que ainda assim você deveria fazer um plano, aquele plano na conta tinha que fechar, obviamente, né? Então, eu tenho anotado aqui no meu to-do list, que é algo que eu fico olhando de forma recorrente, sempre para me lembrar das coisas que eu tenho que fazer como um CEO, como um líder de uma empresa, né? Então, eu acho que todo empresário, empreendedor, precisa ter a consciência que o papel dele dentro da organização é faturar mais, lucrar mais, gerar mais valor, que é o que você falou, e otimizar custos. Né? Então, às vezes, nós como empreendedores nos perdemos com tanta atividade desnecessária dentro da nossa organização, e a gente esquece que a gente tem esses fatores aqui que podem ser um norte para a gente desdobrar. Sim, é um objetivo macro, né? Isso. No fim do dia, o objetivo começar macro. a desdobrar as nossas ações para alcançar isso, né? Sim. Então, eu queria compartilhar isso, porque eu vi muito isso, assim, evidente na sua carreira. Você falou da questão de, tipo assim, pô, eu tenho agora um refis para pagar e se eu não aumentar meu faturamento, eu não vou ter a capacidade de solvência para pagar esse endividamento. Isso. Então, muita gente está passando por isso hoje e às vezes não está pensando que ela precisa faturar mais, lucrar mais, gerar mais valor para o negócio dela e otimizar custos. E aí, o que eu faço? O que eu faço sempre, né? Eu coloco o objetivo macro. Então, o objetivo macro é esse, com certeza. Aumentar o faturamento, redução de custo. Crescer, né? Crescer, então você aumenta o lucro. Meu avô sempre me disse, faturamento não é lucro, minha filha. Desde pequenininha que eu ouço, faturamento não é lucro. E eu digo, vaidade, né? É vaidade. vaidade. E eu acho que, inclusive, vaidade é uma coisa que vai muito contra, até falando para os ouvintes aí, o que o empreendedor raiz mesmo faz, sabe? A gente não tem que estar preocupado com isso. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a empresa e com as pessoas que trabalham na empresa. Mas aí, o que é que eu faço? Esse é o objetivo macro. E para eu chegar nesse objetivo, o que é que eu preciso fazer? Então, aí a gente vai desenhando os microprocessos internos que é para que a gente chegue no objetivo macro. Então, eu acho que esse é o objetivo macro de todas as empresas, de qualquer empresa. Aumentar o faturamento, aumentar a margem de lucro. E para isso, você diminui o custo, obviamente. Mas esses microprocessos, eu acho que esses microprocessos, eles precisam estar redondos, sabe? E essa é uma grande dificuldade. Se você me perguntar, Vivian, qual é a maior dificuldade? Eu acho que a gente também. Eu acho que tudo morre em pessoas. É o principal ponto de sucesso, mas também a maior dificuldade ali na gestão de um negócio. Na gestão de um negócio, porque você fazer... primeiro você treina, você capacita, você faz o melhor, mas muitas vezes a coisa não anda, não flui. Não consigo. Quantas vezes já ouvi de alunas? Minha secretária... Não fico com a secretária. Pedi para ser... Eu fiz... Tá bom, vamos então avaliar a sua liderança. Porque eu acho que no final do dia, toda reunião que eu faço com o meu time, eu falo assim, a responsabilidade é minha. Claro. Então, no fim do dia, eu sempre faço a minha culpa e a responsabilidade é minha. Se a pessoa saiu, é culpa sua. É minha culpa. Com certeza. Eu sempre falo isso, eu sempre faço isso, eu sempre puxo pra mim. A responsabilidade é sempre minha. Os meus funcionários, se estiverem escutando, vão saber. Se o time está engajado, é responsabilidade nossa. Se o time não está engajado, é responsabilidade nossa. Identificar aqueles que estão muito alinhados com a cultura, né? É responsabilidade do CEO. Isso. Aqueles que não estão tão alinhados e a gente não deixar eles perpetuarem no negócio para não... A fruta podre, né? Que realmente contamina o pomar. Eu acho que a questão da liderança... para os empresários é uma coisa que precisa ser olhada com muito cuidado, critério e atenção. Ele está ali como líder e o líder precisa inspirar. Eu acredito numa liderança inspiracional. Hoje eu sou muito feliz porque eu consegui chegar no ponto do meu time dizer... Eu estou em São Paulo, por exemplo, eu estou fazendo outras coisas e hoje eu tenho novos projetos justamente porque eu tenho uma equipe que dá conta das demandas e fala assim, se Vivian estivesse aqui, o que é que ela faria? Então, eles começaram a pensar com a minha cabeça. Exato. As minhas lideranças hoje pensam com a minha cabeça. Se Vivian estivesse aqui, o que é que ela faria? E eles conseguem tomar decisões. Claro que se tiver alguma coisa ali muito séria que fugiu da rota, eles vão me ligar. Mas para me ligarem é porque já não conseguiram mesmo chegar numa solução e é algo muito fora
do hábito. Aquela questão de preparar a equipe, né, para que eles encontrem o problema e já tragam as soluções, Sim. tentem resolver já com as soluções, se estiver alinhado, né, com todo o direcionamento estratégico Perfeitamente. do negócio. A gente precisa treinar pessoas pensantes. Eu quero capacitar minha equipe para eles pensarem. Eles não precisam de mim. Eu sempre falo, se não existe proatividade, atitude, resolução, o problema é meu. Eu sou uma péssima líder. Porque o líder que continua centralizando, que continua querendo resolver tudo e trazendo tudo para si, não consegue crescer. Porque se eu tô na frente do operacional, eu não tenho cabeça para pensar na estratégia. E eu preciso ficar na estratégia para saber para onde é que vai minha empresa. Perfeito. Isso é legal você falar isso. Tem uma coisa que a gente sempre fala, né, João? Que a gente, e a gente tenta trazer isso para dentro dos nossos negócios. A gente sempre precisa contratar pessoas melhores que a gente. E a gente traz isso para nosso time, para nossos colaboradores, porque existia muito aquela cultura da pessoa querer se fazer necessária e falar assim, eu não vou passar a informação, eu não vou treinar, eu não vou preparar para que eu seja necessário, para que eu não seja demitido, para que eu não seja substituído, não seja trocado. Mas é o que a gente fala também, gente, esse é um pensamento que você cria uma barreira para o seu próprio crescimento. Sim. Né? Se você não traz pessoas tão boas ou melhores que você, mais competentes, você não está abrindo a porta para que você possa acessar o próximo nível da sua carreira. Isso, exatamente. Né? Então, a gente sempre fala isso, né, João? Então, João mesmo, ele vai fazendo isso, ele vai se cercando de pessoas, né, que são complementares, que podem entregar mais do que ele ninguém sabe entrega. tudo. Então, a gente está sempre aprendendo. A gente não sabe tudo. A gente é CEO, a gente não sabe tudo. Então, tecnicamente, eu procuro contratar a melhor pessoa que vai estar ali no operacional do financeiro, que vai estar ali. A pessoa precisa ser muito boa, não sei o que eu vou fazer. Então, a gente precisa contratar ela saber pessoas... que ela precisa formar muito bem quem está ali no time dela, né, para que ela possa chegar ao próximo nível. Exatamente. Né? É assim, né? É sucessivo, vamos colocar Perfeito. dessa forma. Agora, uma coisa bacana, Vivian, para você trazer para a gente, você falou, né, que o Instituto, o Nelson Pires, ele tinha, eram 16 sócios, né, que vêm da família. Isso. A derivação da família. Hoje você está à frente do Instituto. Sim. Você já veio formando pessoas. Como é que você está pensando aí para o próximo passo, né? A sucessão, né? Uma vez que você falou, poxa, eu quero ter meu próprio negócio, você criou suas clínicas, você tem um projeto que você vai falar um pouco mais para a gente, você vem falando aí das suas alunas, né? E tudo mais. A gente quer ouvir, mas como é que você já pensa nesse próximo passo? Ao longo dos anos eu fui comprando, né? As partes. Então, hoje, nós somos só 2 sócios. A minha família, na verdade, e mais um sócio. Então, que é minoritário. Bem minoritário. Então, hoje, ao longo do tempo, a gente foi comprando essas cotas sociais. Então, já está dentro da família de meu pai, né? De minha mãe. Legal. Então, eu continuo sendo CEO. Eu sempre digo que eu sou empregada. Eu sou funcionária do hospital. Eu me sinto dona, claro, porque é da minha família, mas eu me sinto dona mesmo do que eu abri. Mas enquanto você tem uma função executiva, eu sou tem funcionário. que lembrar que se a gente não entregar, tem que entrar outro no nosso lugar. Exatamente. Mesmo você sócio, sendo o dono majoritário que for, né? Sim, perfeitamente. E aí vem a questão justamente de... É como você falou, né? É da minha família, hoje está com sua família. Você conseguiu fazer esse processo, né, de repatriar essas cotas, vamos dizer. Mas você está como CEO, você tem os seus negócios, você fundou, e você pensa em continuar como CEO, né? Você já está pensando em preparar, trazer um profissional de mercado, criar estruturas de sucessão para que talvez você não esteja ali à frente o tempo todo e possa, junto com a família, estar numa estrutura, né? De conselho. Você já tem um conselho hoje? Não, a gente ainda não tem. A gente tem mas não formalizado. Um comitê. Tem um comitê consultivo. Isso, mas não é formalizado. Ainda não formalizado. Porque como tá na minha mão e eu sou da família, acaba que a coisa se mistura. Isso é uma coisa muito fácil de acontecer em empresas familiares, né? A coisa se misturar. Eu acho que empresa familiar é algo muito difícil. Por quê? Porque existe afeto. Não é uma coisa fria. Existe afeto entre pessoas. Não só entre pessoas e empresa, mas entre pessoas. E tudo aquilo que existe afeto, a gente tem o risco de ter decisões emocionais. E dentro de empresas e corporações, a gente deveria ter decisões mais racionais. Então as discussões podem ficar mais fervorosas, porque você se sente mais à vontade, porque é o irmão, porque é o filho, tem mais intimidade. Coisa que você não diria a um funcionário, a um sócio, você diz porque você se sente à vontade. E eu acho que isso é muito comum dentro de empresas familiares e é algo que precisa as pessoas precisam ter muita maturidade empresarial para não cair nesse lugar.
eu acho que talvez seja a maior dificuldade de empresas familiares. Conta um pouquinho como foi esse desafio aí. Hoje, a família ela tem muita influência nas suas decisões, no que você faz. Tá. Vamos lá. Existe um direcionamento, né? E pai, mãe, outros... Meu pai faleceu em 2014, então eu assumi. Hoje eu tenho muita liberdade para tomar as decisões e direcionar. Acho que isso também foi uma conquista ao longo do tempo, porque eu mostrei resultado, trabalho de maneira correta, então a coisa também, eu acho que tem esse lugar de confiança, de referência, de confiança. Vivian disse, sabe assim... Conquistei esse lugar. Isso. Hoje, você sabe que em vários momentos tava brava, assim, chateada. Eu falei, a cadeira tá vazia, podem sentar. Quem é que quer? Uhum. Alguém quer sentar? A cobrança vem, né? A cobrança vem. Mesmo que de forma indireta você se sente cobrada. Isso. E às vezes você fala, olha, esse peso aí eu não quero mais não. E é como você falou, né? Isso não é meu... Isso, só, né? exato. Então, hoje eu tenho liberdade para tomar as decisões. Obviamente que decisões que vão definir o futuro do hospital, não tem, por exemplo, vai vender o hospital. Isso a família vai ter que participar. Coisas como essa, assim, mas a operação do dia a dia, realmente sou eu que faço. Você me perguntou se eu pretendo contratar alguém do mercado e tudo mais. No momento, não pretendo. Agora, o que o futuro vai me dizer, eu não sei, porque hoje eu estou em muitos lugares. Né? O que hoje eu faço... Bom, falei da Kiron, falei da Omni. Na pandemia, eu abri um portal de saúde mental, que foi o que prestou serviço aqui para vocês da Ergo, através desse suporte psicológico. É importante que os empresários saibam que existe hoje uma legislação que beneficia empresas que dão esse suporte psicológico, tá? Emocional para as empresas. Procurem, se interem aí. Se interem um pouco, né? Um pouco sobre isso. Eu abri um portal, então, de saúde mental para atender aquela demanda da quarta onda da pandemia e das pessoas que me incomodavam muito. Depressão é coisa de rico, isso me incomoda muito. Depressão não é coisa de rico, depressão é do ser humano, pode acontecer com qualquer pessoa. Porque pobre não tem tempo para sofrer, pobre tem que trabalhar. O fato dele estar trabalhando não significa que ele não está em depressão, para começo de conversa. Então, eu criei um portal onde as consultas psicológicas custavam R$77 para possibilitar que mais pessoas tivessem essa assistência naquele cenário pandêmico. Democratizar um pouco mais. Democratizar o acesso à saúde mental. Exato. E aí, então, hoje, tem o Porta Matriótica, a Omni, a Kiron, Nelson Pires, e eu criei um produto digital através das redes sociais, e hoje eu tenho uma mentoria para médicas. E o que eu ensino a elas? Tudo isso que eu estou dizendo aqui a vocês, muito mais, que na verdade é tudo sobre gestão, liderança, marketing, branding, como você fazer o seu consultório, a sua clínica realmente prosperar. Tudo que eu passei, só que assim, eu não fiz curso, né? Eu aprendi na prática o que eu faço. Foi sofrendo, foi cortando na pele. Assim como a maioria dos empreendedores ali, isso. Né? E é isso que a gente quer, é legal a gente trazer aqui. E os convidados que a gente traz, né, e que a gente busca trazer é justamente isso, né, para que possa mostrar através das experiências práticas, das dores que viveu, como o João falou ali no início. Poxa, conta um pouco como foi esse desafio aí da parte tributária, né, dessa gestão de risco e tal, trazer isso, porque... Eu considero... A teoria é muito boa, mas a prática ela, é muito diferente. Ela ensina, né, E às vezes você sucumbir na prática porque você não consegue enxergar a solução ali, né? Eu acho que uma das características mais importantes do empresário é a capacidade de criar soluções em problemas que às vezes parecem intransponíveis. A mentoria para as médicas, para mim, é o meu lugar de transbordo. É onde eu falo assim, nossa, eu já aprendi tanto e agora eu vou transbordar para outras mulheres. Essa é uma bandeira, eu quero que mais mulheres sejam empresárias, empreendedoras, porque, bom, a sociedade ela não é igual, né? A gente pode falar um pouco sobre isso. Poucas vezes você vê mulheres CEOs de grandes empresas, e a gente tem falas no mercado muito ruins sobre isso, tirando a mulher desse lugar, como se não fosse possível conciliar o papel de mulher, de mãe, de empresária, de CEO. E nós somos multitarefas. Eu preciso dizer isso de vocês. Multitarefa muito boa. Né? Nós somos e a gente consegue. E empresas com toda data vênia, viu, doutor João? Mas assim... Empresas presididas por mulheres existem pesquisas que falam, são empresas mais humanas, tendem a ser, né, que tem esse olhar mais para as pessoas e empresas muito prósperas. Então, eu acho que eu decidi fazer a mentoria para médicas e falar para mulheres para servir também de exemplo, eu sendo exemplo para elas, que vocês podem, sim, se eu pude, qualquer mulher pode, e...
nós somos capazes também. Então, é meu lugar de transbordo, é um lugar que eu me sinto muito feliz e plena de compartilhar tudo isso com tantas mulheres. E de conseguir passar um pouco, né, dessa experiência Sim. que você viveu para elas, da profissionalização, né? Eu acho que você conseguiu só chegar aí também porque você implantou ferramentas, tudo. de gestão, Sim. né? Uma coisa que eu percebi, assim, quando eu comecei... Eu gosto de compartilhar. Eu adoro Sim. tomar um café com alguém que tem dúvida, que me pergunta, e aí a gente vai fluindo ali o papo. E toda vez que eu tenho esse tipo de conversa, que a gente está transbordando um pouco de Sim. conhecimento, da nossa experiência, da nossa jornada, isso me motiva mais a viver novas jornadas, É engraçado, a viver né? novas experiências, novos desafios. Então, muitas vezes a gente já passou daquele nível operacional ali, que é o eu empresário ali, que faz tudo, né? E já está no nível estratégico. Perfeito. Eu sinto muita falta. Mas a gente é inquieto, né, João? É a inquietação, né? Mas você tem essa inquietação, eu tenho essa inquietação. É um bichinho que morde. Fala assim, tá tudo bem agora, tá tudo ótimo, tudo redondo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou arranjar um problema. É aquela dor, né? Que você, quando você monta seu negócio, você, como o João falou, você começa o eu empresário, você é tudo. Você faz todas as funções ali da sua empresa. Sim, aí você total. vai saindo do operacional, vai pro tático. Quando você chega no estratégico, você consegue ter uma visão mais holística do negócio. Isso. Né? Mas aquele empresário raiz, ele fica ali, como falou, poxa, e agora? Né? Então vou fazer esse negócio crescer, mas eu quero fazer mais, né? Eu quero aquele bichinho, como você falou, né? Tá ali mordendo, querendo cada vez mais. E a gente tem isso, né? É uma doença. Tem que colocar limite. Tem que colocar limite, porque senão a gente não para, né? Não para. Eu tenho essa inquietação e eu acho que eu supri essa inquietação. Aproveitando isso, eu vou aqui, indicar um livro que, para mim, foi assim, um divisor de águas, quando a gente fala de prioridades, esforço, né? de esforço, no que colocar esforço, que é o Essencialismo. Você já leu esse livro? Eu não li, mas eu tô com ele para ler. Tá na minha lista. Bom, vale a pena. Esse aqui é um dos livros que eu indico assim como de cabeceira, e se for para... quero começar a ler. Começa a ler no Essencialismo, porque ele vai te ajudar a escolher os outros livros. Sim, perfeito. Você sabe quando eu comecei... que eu assumi o hospital, sabe qual foi o livro que eu li? A Arte da Guerra. Gestão de crise. Mas gestão de crise, War Room, até perguntaram ontem no Instagram lá. Sun Tzu. A gente abriu umas caixinhas, né, e perguntaram isso para o João. Ele falou, cara, isso aqui é gestão de crise, é o War Room, você tem que fazer, né? Exatamente. E o Arte da Guerra, ele é um pouco disso, né? Então... Estratégia de como você... Sim. Assim, eu acho que o CEO, o empresário, ele primeiro precisa ter essa mudança interna de consciência. O que é que eu estou fazendo? Para onde é que eu vou? Qual é o meu papel? E ter um pouco de desapego de coisas. Porque eu acho que o empresário, ele tem apego, né? Apego a funções, apego a coisas que a gente precisa se desfazer para poder subir, para poder crescer. Senão você emperra. É o que eu percebi. Eu sempre fui muito técnico. No momento que eu saí desse perfil mais técnico, que eu comecei a estar ali, né, no nível mais estratégico, o que eu tinha mais a dor, eu sentia falta da minha planilha. Eu falei, cadê minha planilha para eu fazer minhas projeções, fazer meus números? Né? E existe muito, né, essa dor. Às vezes o empresário ele não quer sair daquele ponto, mas ele precisa. Ele precisa. Se ele não sai, ele não cresce. E ele precisa tomar decisões que são os pontos de inflexão. Eu preciso investir nisso, em um determinado... No contratar uma pessoa boa, em formar uma pessoa para me substituir. Até essas decisões, até para você ter clareza qual é o próximo passo, você precisa ter uma visão macro. Porque senão você não tem clareza. Você fica muito no micro e você sua visão fecha. O fato é o seguinte, todos nós temos 24 horas. O dia não vai multiplicar para ninguém. Então, você precisa pensar o que é que você está fazendo com essas 24 horas do seu dia. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? E aí a gente vai para o essencialismo, mas assim, qual é a sua prioridade? Ali você tem família, ali você tem uma atividade física, você tem empresa, você tem... E dentro da empresa, qual é a minha prioridade? Então, porque o tempo é o mesmo, gente. E assim... Eu falo sempre também isso, o tempo é o nosso ativo mais importante da vida. Ele esgota, ele não retorna e não dá para retribuir. Então, é nosso ativo principal. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Eu pergunto sempre, quando eu falo muito das minhas alunas, porque elas são todas empresárias. Imagina só, eu tenho 40 empresárias na minha frente. Eu pergunto, o que é que você quer? Qual é o seu sonho? Como é que você quer viver? Que a empresa da gente precisa ser gerenciada, eu falo que é gestada, viu? Que é quase um filho. Precisa ser gerenciada de acordo com o objetivo da vida, não só da empresa. E a gente precisa alinhar isso tudo, né? Eu acho que o empresário precisa ter essa consciência de alinhar o objetivo da empresa com o objetivo da vida. Até porque antes tinha muito aquela coisa, né? Minha vida profissional, minha vida pessoal. Você é um só.
né? Óbvio, com várias multifacetados, mas você é um só e tem que estar tudo muito bem alinhado, né? Eu acho que esse é um ponto, é uma característica importante, né? Que o empresário precisa ter essa visão e ele precisa saber realmente alinhar todo o foco dele. Mas eu queria saber também um pouquinho, como você falou, né? O empresário ele precisa estar nesse ponto de vista estratégico, né? Justamente para que ele tenha essa visão mais holística e ali a gente consegue visualizar na sua trajetória, né? Sim. Eu acho que no momento que você implantou, né, ferramentas, você passou de um processo de crise, você implantou ferramentas, você foi para o perfil estratégico e ali você conseguiu enxergar outros motores de crescimento para os seus negócios, né? Então, assim, você tem um legado do Instituto Nelson Pires, você criou o seu, agora você está transbordando, né? Então, assim, qual foi a principal ferramenta, né? Eu acho que você já trouxe um que foi cultura, mas qual foi a principal ferramenta de gestão que você acha que você implementou para poder estar nesse ponto e ter pessoas tocando o seu negócio? Kleber, eu acho que não existe uma ferramenta. Eu acho que seria leviana dizer isso aqui que foi que virou o jogo. Eu acho que é um combo de ações, de práticas e de rotina que foram implementadas ao longo dos anos, que não é uma coisa que se constrói do dia para a noite. Cultura é algo que, inclusive, está em constante formação. A cultura de um lugar, ela é criada de um lugar, de uma cidade, de um país, de qualquer lugar, de uma empresa. Ela está em constante transformação, né? Os valores ali como pilares da empresa e tudo mais. Para eu ir para esse lugar de estratégia, eu preciso colocar pessoas abaixo de mim que tenham capacidade de fazer o que eu fazia antes e que eu vou deixar de fazer. Então, com certeza a gente volta para pessoas. Eu acho que... Bom, eu vou ficar rodando então disso, mas é isso. Para eu ir para um lugar de estratégia, eu preciso capacitar pessoas. Perfeito. Eu preciso contratar bem, eu preciso treinar, eu preciso... E assim, todas as pessoas que trabalham comigo e que hoje têm os papéis principais para mim de liderança, elas eram coladas comigo. Elas falam como eu falo. Você tá entendendo? Que é uma reprodução assim, do que eu acredito, do que... A cabeça é minha. Eu não estou na instituição, mas a instituição está rodando com a minha cabeça. Porque as pessoas lá estão treinadas para reproduzir o que eu acredito. Então, eu acho que essa transmissão de valores não é... Eu sempre coloquei elas para trabalhar perto de mim durante muito tempo. Você vai trabalhar aqui comigo, colada. Para quando eu soltar, tá pronta. Hoje eu solto, tá pronta. Mas ficou muito colada para entender qual era o meu mecanismo de ação, como é que eu acredito, como é que eu vejo a empresa, o que é que eu faço na hora das crises, porque as crises elas surgem. Então, faz sua análise crítica para determinada ação, isso, né? Exatamente. A minha maneira de pensar, né? A gente tem cada um de nós tem uma forma de pensar e de resolver. Tem uma linha ali que norteia todo o resto. Cada problema vai ter uma solução, mas existe uma linha que liga tudo isso, que é o que está por trás. Que aí vai para objetivo, valores, é a raiz da coisa. Então, eu acho que isso tem que estar muito bem implementado. O seu time precisa ter muita clareza do que é a empresa, para onde vocês estão levando essa empresa, qual é o objetivo dessa empresa. Então, no momento que você participa, eles tomam posse disso. Então, aí você consegue ter um time, o que eu chamo de autogerenciável. Ele se autogerencia e você não precisa estar ali no operacional nem no tático. Por quê? Porque ele tá rodando sozinho. Mas ele só consegue rodar sozinho se antes você fez uma liderança muito assertiva e intencional. Eu sempre tive a intenção de que rodasse só. Então, desde sempre, eu treino pessoas para que eu seja substituível, para que eu seja dispensável. E eu falo, a minha intenção é que eu seja dispensável. Vocês não precisam de mim. Eu acho que o objetivo de um grande líder é ser dispensável. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive uma experiência com... Hoje é um arquiteto brilhante, tá voando aí no segmento dele. E ele trabalhou comigo lá no início do nosso negócio, né? E aí o escritório era uma sala só, ficava a estação de trabalho, a minha mesa do lado, então trabalhava todo mundo junto. E aí eu saí, aí quando eu voltei, ele estava sentado na minha cadeira. Quando ele me viu, ele saiu correndo da cadeira, falei, volte pra cadeira. Aí ele tomou um susto assim, falei, volte, senta ali, tá boa a cadeira? Tá legal, é confortável? Ele, tá, e ficou meio sem jeito, graça. Assim, eu falei, cara... Eu quero que você goste dessa cadeira, mas o que você está fazendo para chegar nessa cadeira, para sentar nessa cadeira? Porque eu não me importo de você sentar nessa cadeira. Eu quero que você sente que provavelmente se você sentar nela, eu vou estar em outra cadeira. E eu espero que numa cadeira até melhor. Exatamente. Né? Então,
lá atrás a gente já tinha um pouco essa essência, né? De pensar que precisamos conseguir pessoas, trazer pessoas que nos substituam, para que a gente possa continuar levando essa mensagem que a gente internalizou e agora a gente quer transbordar, né? A Bíblia Diniz tem uma frase que eu acho que é fantástica, é toda empresa é feita de pessoas e processos. E é ela que me norteia, assim. Toda empresa é feita de pessoas e processos. Eu invisto em pessoas e processos. Se você tiver processos redondos e bem estruturados e bem desenhados, que você vai desenhar, né, junto com o seu time, e pessoas operando esses processos de maneira eficiente, você não precisa da gente, não. Eu adiciono mais um aí, a tecnologia para poder... Sim, ferramentas, né? Ferramentas para que essas pessoas possam entregar cada vez mais, porque esse processo está muito bem definido. E aí foi o que você falou, né? Se você tem pessoas muito bem trabalhadas, com processos muito bem definidos, e você bota tecnologia, nossa, você exponencializa. Agora, se você não tem um dos outros dois muito bem trabalhados, você não coloca tem a tecnologia que você funcione. Automatiza o caos e aí vira, né, o pandemônio. É isso aí. E você trouxe também, né, um ponto aí que eu achei muito interessante, que é o saber aonde você quer chegar. Né? É saber o que você quer, porque assim, sem um norte, você só fica navegando perdido, né? E se você não sabe ao ponto que você se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Perfeito. Essa frase, obviamente, não é minha. Mas isso é muito claro. Você fica à deriva do que a vida trouxer. Você não toma as rédeas. Eu sempre digo, isso é uma frase que eu sempre falo, que eu falo assim, como é que você tirou o hospital da crise? Eu sempre falo, foi Deus. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. E eu sempre falo, foi Deus. E eu acredito mesmo que Deus faz o que a gente não é possível que nós façamos, mas o que é da nossa alçada, a gente que tem que fazer. E faz parte da nossa alçada saber para onde é que a gente está se dirigindo. Não posso ficar, o Deus dará, para onde o vento me leva, para onde Deus me levar. Não, eu sei para onde eu quero ir. Se não for esse o caminho, ok, vai mudar de rota. Mas eu preciso trilhar um destino para que eu possa me dirigir para ele. Se no meio do caminho eu vou mudar o caminho, eu não sei. Mas eu acho que isso precisa ficar claro para que algum vento me seja favorável. A gente tem uma frase, né, João, no grupo, que é we can change the plan, never the goal. Né, que a gente sabe o objetivo, e é o que você falou. Sim. A gente sabe onde a gente quer chegar. Desde o início ali, quando eu ingressei no grupo, né, e João conversou comigo, a primeira pergunta dele foi, aonde você quer chegar? E aí a gente alinhou, que foi aquilo que você falou da sociedade, né, quais eram os valores, a gente já sabia os valores e princípios que a gente tinha ali, mas a gente alinhou naquele momento também o seguinte, aonde você quer ir, né? Qual é a sua expectativa até onde você quer chegar? Sabe qual é? A pergunta dele foi, eu quero saber o que é que esse cara está disposto a fazer, porque quem quer ir longe vai estar disposto a pagar um preço maior, um ônus maior, a suar mais a camisa, porque é isso. Então, quanto que você está disposto a entregar para isso aqui? E é isso. Maravilha. Eu acho que direciona, né, todo o negócio. Sim. Aproveitando, falando um pouco agora de governança, né? Você trouxe aí várias empresas que você abriu depois do hospital, né? Então, hoje você tem pessoas tocando essas empresas, te ajudando, então são... Tenho. Basicamente, assim, parecem que estão dentro da mesma unidade de negócio, que é saúde, estão linkadas, mas são completamente diferentes. Completamente diferentes, com sócios diferentes, com tudo diferente. A nível de estrutura societária, hoje você tem uma holding que controla essas empresas, que tem participação nessas empresas. Tá tudo errado, Não, mas aqui é a discussão. A gente também está no processo, tá? A gente fala de governança, mas a gente fala do que a gente quer chegar. Isso. Né? A gente sabe o que precisa ser feito, né? Mas... Então, não tem um holding. Na verdade, assim, eu sou a interseção das minhas empresas, né? Então, eu tenho sócios. Então, como eu falei, eu busco sócios complementares. Então, eu tenho sócios médicos, que são psiquiatras, para fazerem, que eles fazem a parte operacional. Então, assistencial, quer dizer. Operação, assistência, né? Enfim, toda a parte da medicina não é da minha alçada, né? Da assistência não é da minha alçada. Então, eu tenho sócios, mas elas são unidades autônomas. Eu ainda não tenho essa holding que teria participação nelas, mas entendo que no futuro é um caminho. Não só para isso, como para o meu negócio. Hoje eu tenho uma outra empresa do digital, outra empresa, então são muitas. Então, muito mais inteligente fazer uma holding com participação em todas, e aí você consegue controlar. Ainda não tenho. Não, perfeito. O caminho. Eu queria te fazer um momento reflexivo aqui, né? Te fazer uma pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, né? Lá quando você assumiu... Eu não ia assumir, eu acho. Desafio, você faria algo diferente, né?
Lá no hospital, Kleber, eu fiz, assim, eu reconheço que eu fiz o que era possível com as armas que eu tinha. Eu acho muito injusto hoje dizer o que eu faria diferente, porque há 11 anos atrás eu não tenho a experiência que eu tenho hoje. E eu só tenho essa experiência que eu tenho hoje em razão das dificuldades que eu passei, que eu não sabia resolver. Então, eu sou fruto dessa experiência difícil. Eu acho injusto dizer o que você faria de diferente. Eu não faria diferente porque eu não saberia fazer, mas eu entendi a sua pergunta. Hoje, com a cabeça de hoje, se você assumisse a mesma situação, eu acho que eu tive decisões inteligentes naquele momento da gestão financeira, não faria diferente. Eu vou ter que pensar, assim, o que eu faria diferente. Ou se não sei como manteria, como você falou. Eu acho que, com certeza... se entrasse hoje, eu teria um requinte de profissionalismo que eu não tinha na época. Então, eu fiz de maneira intuitiva, rezando, pedindo a Deus que me ajudasse. Então, hoje, o que eu faria, eu acho que eu entraria com muito mais força, muito mais profissionalismo. Pronto. O que eu fiz foi amador e se tornou profissional. Eu não seria amadora. Eu faria diferente. Eu já entraria com muito mais profissionalismo em todos os sentidos. Trazendo empresas, trazendo profissionais. Trazendo mais soluções mais profissionais, assim. Perfeito. Sabe? Eu acho que seria isso. E uma mensagem que você gostaria de deixar, né, para quem está passando pelo que você passou, né, nesse processo de sucessão. Sim. Né, qual uma mensagem que você daria? Um conselho, né? Como você falou, conselho não se dá. Não, mas para que nossos ouvintes possam... assim, eu acredito que... eu acredito que a gente faz... O que eu faço com um propósito. E eu acho que pessoas e empresas que andam sem um propósito claro, elas não vão longe. Porque o dinheiro é commodity. Então, e se eu pudesse deixar um conselho assim, acredite assim, no que você está fazendo, em você. Está passando por uma crise, tenta sair da operação, colocar uma lente de aumento e ver o macro, e ver as possibilidades de caminho para tomar decisões acertadas. Eu hoje penso muito no que eu quero deixar de legado, como é que eu gostaria de ser lembrada. E eu acho que o empresário e o líder, ele precisa... uma pergunta que eu faria como conselho, assim, como você gostaria de ser lembrado? Pelo que você gostaria de ser lembrado? Você trouxe uma pergunta nossa ali, né? O Uli, que é nosso diretor ali, ele já colocou ali, pergunta o que ela quer deixar de legado. Você nem viu a placa, tá vendo? Não viu, mas essa era a próxima pergunta. É a pergunta que eu faço para os meus funcionários. Eu coloquei no quadro outro dia da reunião do hospital, eu fiz como você quer ser lembrado no dia que você saiu do hospital? Porque é um legado meio que todo mundo está deixando algum legado. E eu quero ser lembrada, então o meu legado, eu quero transformar vidas, possibilitar que pessoas vivam melhores através da minha vida, mudar vidas, possibilitar que essas pessoas que passem por minha vida, que passaram, enfim, elas saiam melhores do que elas chegaram e que elas tenham mudado a vida delas, de alguma maneira tenha sido transformada para melhor. Esse é o meu objetivo no mundo, eu acho. E eu deixo um legado de amor, assim, de gentileza. Eu acho que a gente não precisa ser rude para fazer um empreendedorismo dar certo. Eu acredito nessa força de amor, de promover o bem através de negócios, de gerar emprego, de gerar renda, de gerar novas possibilidades, de famílias serem felizes. Então, eu tô toda arrepiada, porque eu lembrei agora, eu cheguei um dia na Kiron, e eu tô até emocionada, a minha gerente virou para mim e fez: doutora, eu sou a 13ª pessoa a comprar casa própria aqui na clínica. Através da clínica, do trabalho na clínica. E eu tenho uma equipe muito pequena, de menos de 30 pessoas. Eu parei, eu tô arrepiada da cabeça aos pés agora. Eu fiz assim, nossa, eu fiz sério? Aí eu parei, eu fiz assim, é para isso que eu trabalho. Isso é motivador, porque eu acho muito egoísta a gente pensar só na gente, a gente vai embora daqui, a gente vai deixar o quê pro mundo? Então... Então, se eu deixar esse legado de transformação de vidas melhores, de amor, de prosperidade na vida das pessoas, eu vou estar muito feliz. Muito bom. Que maravilha. Vivian, a gente quer te agradecer, né, pela participação aqui no nosso podcast. Foi muito bom. Sua história é inspiradora demais, né, e é muito gratificante, né, ter você aqui com a gente e poder compartilhar, né?
Então, assim, eu queria convidar, né, para quem gostou, dá um like aí no nosso podcast, né? Segue as redes sociais da gente. Compartilha com os amigos. Compartilha né? com os amigos, né, João? A gente vai trazer também aqui as redes sociais da Vivian para que vocês possam seguir também e possam, né, ajudar aí a desmistificar um pouco, né, Vivian, na área da saúde, a psiquiatria e tirar dessa visão que se tinha ali do passado, né? Eu acho que o trabalho que você vem fazendo é muito gratificante. Muito obrigado. Ai, gente. Eu queria resumir aqui, ela desde o início falou muito em pessoas, né? Pessoas. E o empreendedor, ele carrega uma carga emocional muito grande, né? E ele tem esse papel de carregar a carga de outras pessoas também, né? Então, eu aproveito aqui para incentivar, né? Para aquele empreendedor que está sentindo que a carga está pesada, que ele precisa de apoio, procure ajuda. Sim. Né? Procure ajuda porque... Isso não é sinal de fraqueza. Não é sinal eu de não fraqueza. vivo sem terapia, tá? Eu preciso ir para respirar, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu me sinto responsável por muita coisa, por muitas pessoas, pelo alimento de muitas famílias. E isso é muito pesado se você coloca numa balança desproporcional. Então, eu acho que saúde mental é necessária. E aí pode procurar a Portal Matrioska, né? Também. Que é um portal muito acessível para quem Isso. quer Portal Matrioska, Kiron Saúde, Omni Neuroestimulação, Inside, porque assim, o Nelson Pires hoje tem uma filial no bairro Nobre, então tem a Inside Saúde Mental, a gente está mudando inclusive o nome, acabei não falando sobre o movimento de marca e marketing, vou ter que voltar. Mas a Inside Saúde Mental e meu Instagram é Vivian S. Pires, quem quiser seguir, tá convidado. Vai botar embaixo aí na... Mas, meninos, eu quero agradecer pela chance, pela oportunidade de falar para o público de vocês e com vocês. Vocês vêm fazendo um trabalho massa também. É inspirador o que vocês fazem. E que as pessoas se animem a empreenderem com propósito, com vontade. O dinheiro é consequência de muito trabalho. É ótimo o dinheiro é massa, mas é consequência Mas é um meio, né? Não é um fim. Não é o fim. Perfeito. O dinheiro não é um fim em si mesmo. Então, muito obrigada, viu? Muito Obrigado. sucesso ao legado. Muito obrigado. Foi um prazer, Vivian.